Amém. Quem está feliz de estar na casa de Deus aí? Levanta sua mão assim. Bom demais, né? Bom demais a gente poder estar aqui ouvindo a palavra, sendo ministrado pela presença do Espírito Santo, amém? Hoje, o pastor Paulo me deu, eu digo a honra, né? Porque ele me chamou para trazer uma palavra hoje e o meu coração já estava ardendo. Sabe aquele dia que você está buscando, Deus está falando alguma coisa com você, ele chega e fala assim, cara, prega lá para mim no domingo sobre tal coisa. Eu olhei assim, eu falei, Deus, o Senhor é maravilhoso, porque eram as coisas que o Senhor estava falando no meu coração, né? E eu creio que isso é o Espírito Santo, amém? E como ele orou aqui no início, falando que o Espírito Santo, cara, é o que move a nossa igreja, né? E é isso que é verdade, essa unidade é relevante, amém? Quero hoje falar com você um pouquinho sobre a identidade da igreja. Na semana passada, o pastor Paulo ministrou sobre como nós guardarmos a nossa identidade, não foi isso, pastor? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a identidade da igreja, cara. Como que é, o que é isso? O que é a identidade da igreja? E a gente está vivendo momentos assim bem, vamos dizer, nos nossos dias a igreja tem tido uma crise de identidade, se a gente pode colocar desse jeito, né? De um modo geral, a gente está vivendo um tempo assim. A igreja, ela tem tido essa crise de identidade. Mas hoje também é um dia muito especial, né? Na verdade, daqui a 2 dias, o que vai acontecer? Daqui a 2 dias comemoram os 500 anos da Reforma Protestante. Aliás, quero reforçar aqui, né, o aviso que foi dado. Quarta-feira agora, tá? 20 horas, você vai ter um tempo legal. Me falaram que vai ser um painel, vai vir 3 caras tops aqui para estar falando sobre a reforma. Então eu nem vou hoje querer esgotar nada disso, tá? Até porque essa poderia ser uma das abordagens que eu faria hoje, né? Exatamente isso, falar da identidade da igreja a partir da Reforma Protestante. Mas eu vou só conectar algumas coisas com você, porque eu tenho certeza que você vai aprofundar muito mais com essa galera, tá bom? Então, só para a gente dar um start aqui, né, o que a gente percebe disso? A reforma ela foi um marco, cara, na história da igreja. Né, e não dá para a gente falar de identidade da igreja, pelo menos sem lembrar um pouquinho, né, desse momento. Tá? Por quê? Por que a reforma foi um marco na história da igreja? Porque ela fez exatamente um movimento de reversão da igreja, dos caminhos tortuosos que ela estava tomando para voltar para a palavra, para voltar para Cristo. Né? Ou seja, foi um tempo que Deus realmente separou para que um homem, né? E não, na verdade não foi só um homem, né? A gente quando estuda ouve muito falar só de Lutero, né? Mas se você for estudar um pouquinho mais, você vai ver que 100 anos antes tinha um carinha chamado John Hus, que foi um dos caras que fomentou isso. Ele foi queimado vivo, né, pela igreja e ele soltou uma profecia. Falou assim, vocês podem queimar o ganso, porque ganso, Hus, o nome dele significava ganso, né? Mas daqui a 100 anos Deus vai despertar um cisne que não vai ter ninguém que vai queimar ele. Né? Quando passaram 102 anos, quem que surgiu? Lutero apregoando lá na porta da Catedral de Wittenberg as 95 teses, né? E questionando a Igreja Católica uma série de coisas e fazendo esse movimento de trazer a igreja de volta para a palavra, para Cristo, né? Para a graça. E não vou falar aqui dos 5 solos, vocês vão ouvir muito falar disso na quarta-feira, tá? Mas eu não posso deixar de fazer essa conexão. Por quê? Porque ali foi um momento especial de a igreja ter que olhar e falar, eu preciso voltar para a minha identidade. Nós estamos perdendo o foco como igreja, e a gente precisa voltar, a gente precisa ter uma identidade. A gente precisa voltar para aquilo que Deus falou conosco, amém? Glória a Deus. Eu queria bater um papo com você hoje a partir de algumas premissas, né? Como eu falei, esse tema é tão amplo, estava falando com o pastor Paulo, que dava para a gente ter pelo menos umas 3 pregações só sobre isso, né? Daria para você começar por um monte de lugar, daria para começar pela reforma, daria para começar por vários outros, mas hoje eu quero trabalhar com algumas premissas, que eu estou chamando assim, que Deus colocou no meu coração a partir da palavra e do que a gente vai começando a ler na palavra de Deus, tá? E eu quero começar de um texto clássico aí com você. Vai lá comigo, lá para Mateus, capítulo 16, versículo 18. Texto muito conhecido de todo mundo, tá? Não sei se a galera vai estar projetando. Eu queria até pedir para a galera lá de cima ficar atenta aí, porque eu vou citar um monte de versículos, tá? E aí vocês projetam aí para ajudar a gente, tá bom? Glória a Deus. Mateus 16, versículo 18. Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Vamos lá. Cara, tá até bom o negócio, hein? Tá mais amém do que misericórdia, né? Diz assim a palavra de Deus, 16, versículo 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Acho que toda vez que você vai falar de igreja, não tem como a gente não falar desse texto, né? Por quê? Se você pegar seu aplicativo aí no seu celular, no seu tablet, ou sei lá, no computador, você colocar assim na igreja e der um enter, vão aparecer 2 menções só nos evangelhos sobre a palavra igreja. Uma delas é essa, que foi a primeira. E aqui, Jesus estava chegando para Pedro e falando assim, olha, Pedro, tu és pedra e sobre ti edificarei a minha eclesia, que é uma palavrinha que vocês já estão familiarizados, né? A minha eclesia, ou seja, a minha igreja. E eu fiquei pensando, eu não sei, quando lê esse texto assim, é interessante, mas quando você imagina como se fosse você no lugar de Pedro, cara. E aí Jesus chega para você e fala, sobre ti edificarei a minha eclesia. E eclesia que significa fora, e eclesia vem de chamado, de kletos, que é chamado, né? Então, ele fala, chamados para fora. Pedro ouviu isso, ele ouviu assim, sobre ti eu farei os chamados para fora. Aí você fala assim, meu Deus, né? Ia soar meio estranho essa parada, né? Mas foi isso, foi assim que soou para ele. E aquilo ali significava o quê? Para nós hoje significa 2 coisas, tá? Uma prática dentro da igreja, ou seja, nós não fomos chamados para ficar dentro das 4 paredes da igreja, amém? Eclesia significa isso também, que nós não fomos chamados para ficar aqui, mas a origem disso tem a ver com o quê? Com que nós somos chamados para fora do mundo, para fora do sistema que esse mundo tem, para fora daquilo que governa esse mundo. Nós somos chamados para isso. E uma coisa nunca deveria ter anulado a outra, que eu falei. Quem entende o que eu estou querendo dizer? Ou não deveria nem diminuir. Por quê? Uma primeiro está falando de santificação, de você se dedicar a Deus. E o segundo está falando de que nós temos uma missão, cara. E a nossa missão não se esgota dentro das 4 paredes da igreja. Amém? Então, beleza, vamos caminhar aí, né? Eu comecei com esse texto só para a gente ter um aporte inicial. Mas eu queria falar de 6 coisas com você. Eu queria que você prestasse muita atenção, cara. Deus, sabe, tem ministrado muito isso no meu coração esses dias, né? E a primeira coisa que Deus falou comigo nesses dias foi o seguinte: a igreja, a gente está falando de identidade, né? O que é a igreja? A igreja, ela é a manifestação visível do Deus invisível. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Deu para assustar um pouco? A igreja é a manifestação visível do Deus invisível. Cara, eu não sei se você consegue entender o que significa isso na plenitude. Mas a igreja, ela é isso. Ela é a manifestação visível aqui na terra do Deus invisível, do Deus que as pessoas não estão conseguindo ver. Aí você fala assim, pastor, você não está exagerando, não? Então pensa comigo. Colossenses, capítulo 1, versículo 15, diz assim, Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo é a imagem do Deus invisível. Se Cristo é a imagem do Deus invisível e a igreja é o corpo de Cristo, qual a conclusão que você tem comigo? Que a igreja, ela é a manifestação dessa imagem que é Jesus, do Deus invisível, amém? Deus te chamou como igreja para isso, para você ser a manifestação visível do Deus invisível. Sabe o que significa isso? Quando as pessoas olharem para a igreja, quando as pessoas olharem para nós, elas precisam ver essa imagem do Deus invisível. É isso que a igreja, é para isso que a igreja nasceu, é para isso que a igreja existe. Isso é a identidade, está marcado na identidade da igreja. Então, o que a gente assusta hoje? Será que a gente está sendo isso? Será que a gente está sendo essa igreja? Que as pessoas olham para nós, eles vão olhar para a Koinonia, vão olhar para as outras igrejas e vão ver a imagem do Deus invisível. Porque, querendo ou não, meu irmão, eu não sei, quando você vem para a igreja, o que você vem buscar? Deus, cara. Mas isso devia ser assim na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, onde a gente estiver, porque nós também somos a igreja. Então, onde eu estiver, eu preciso ser a imagem desse Deus invisível. As pessoas precisam olhar para mim, para você, e ver isso. A igreja, na essência dela, ela é isso. Ela é a manifestação visível do Deus invisível. Por quê? Porque ela é o corpo do Cristo, de Cristo, que é a imagem desse Deus. E não tem como, se nós somos o corpo dele,
Se a gente não está sendo isso, tem alguma coisa errada. É como se eu chegasse aqui e falasse assim, a cabeça do pastor Paulo é o pastor Paulo, o resto do corpo não é ele, não. Né? Vai ficar um negócio meio estranho, né? Tipo, cara, tem alguma coisa errada nisso, né? Não dá, não é concebível, né? Então, isso é da identidade, cara, da igreja. Nós precisamos ser isso porque Jesus, ele é assim. E nós somos o corpo dele, amém? Glória a Deus. Mas eu queria caminhar contigo um pouquinho mais pensando sobre igreja. E eu acho interessante porque a igreja, ela tem uma outra coisa na característica dela. A igreja foi comprada. E isso significa o quê? Se a igreja foi comprada, significa o quê? Que ela tem um dono, cara. Se isso, a igreja foi comprada, significa que ela tem um dono. Que ela tem um dono. Isso mexe um pouquinho com a gente, sabe por quê? A gente não gosta de ouvir isso. A gente não gosta de que parecer assim, então quer dizer que tem alguém é dono da minha vida. É isso mesmo que você está ouvindo. Alguém te comprou. Ele é dono da sua vida. É da essência da igreja pertencer ao dono que é Cristo. Isso é da essência da igreja. Quando a gente perde isso, meu irmão, a gente desconecta de todo o propósito de Deus aqui na terra para nós, como igreja e como cristão. Aí você fala assim, pastor, mas você está exagerando. Não, não estou não. Eu vou te mostrar tudo isso na palavra, tá? Atos capítulo 20, versículo 28. Essa aqui doeu lá no meu coração, porque pesa com a responsabilidade para nós que somos pastores, que somos líderes na igreja. Né? Atos 20, 28 diz assim, cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Que ele adquiriu com seu próprio sangue. Sabe por que o dono está falando aqui? Olha, cuide de vocês, líderes, pastores, cuidem de vocês. Porque o Espírito Santo colocou na mão de vocês nada mais, nada menos do que as pessoas que eu paguei com meu próprio sangue. É delas que vocês estão cuidando. Eu sou o dono da igreja. Eu sou o dono da igreja. E nada mais, nada menos do que isso eu dei para vocês cuidarem, para vocês cuidarem. Quem está entendendo o que eu estou falando diz amém. Glória a Deus. Aí você fala, mas vamos caminhar nisso então. A Bíblia fala, Efésios capítulo 5, versículo 23, e nós já falamos aqui, Cristo ele é o cabeça da igreja. Né? Mais para frente, no 26 a 27, ele continua dizendo, Cristo amou sua igreja e se sacrificou por ela. Ou seja, Cristo sacrificou, comprou com o sacrifício dele. Mas não, esse sacrifício teve um efeito. E aí nós vamos ver algumas coisas mais que a igreja tem na essência, na identidade dela, que é o quê? Ele falou, ele se sacrificou por ela para santificá-la. Santificá-la. Santidade é algo que é da essência da igreja. É algo que é da identidade da igreja. Por quê? Porque a palavra diz que sem santificação, ninguém verá a Deus, cara. Ou seja, se nós não fôssemos santificados pelo sacrifício de Cristo ali na cruz, nós nunca teríamos relacionamento com Deus. Ou seja, nós nunca veríamos Deus, nós nunca seríamos igreja. Entende o que eu estou falando? Então, santificação é algo que precisa ser presente na nossa vida. A gente tem que focar a nossa vida para Deus. Hoje de manhã eu estava ministrando a classe lá de 1 Pedro, e tem um texto de Pedro que ele fala assim, consagrai os vossos corações ao senhorio de Cristo. Santificai os vossos corações ao senhorio de Cristo. Cara, eu acho esse texto maravilhoso. Santificai os vossos corações ao senhorio de Cristo. Ou seja, consagrai teu coração para entender que você tem um Senhor. E qual é o efeito prático disso na vida da igreja, na nossa vida? Se você tem um Senhor e tem um dono, amanhã você vai tomar uma decisão, você vai querer comprar um carro, uma casa, mudar de lugar, o que você vai fazer? Gente, não assusta não, tá? Qual é a lógica? Deus, o Senhor é o dono. E aí, eu posso? É isso mesmo que o Senhor quer? Está vendo como é que a gente anda meio esquecendo das coisas, né? A gente não faz isso, cara. Uma vez, eu vou contar uma coisa no primeiro culto, eu não contei isso não. Uma vez eu passei num concurso, e aí eu comecei a orar para ver se era para eu mudar, né, para esse lugar. Eu estava no outro já trabalhando, que eu gostava muito, cara. Fazia umas coisas que eu gostava muito de fazer.
E aí eu passei no outro, aí sempre fica naquela incerteza, né? Vai, não vai. Aí eu fui orar. Aí Deus me deu uma palavra, cara. Melhor o pouco com justiça do que o muito sem justiça. Eu orando, Deus me deu uma palavra dessa, né? Eu falei, Jesus Cristo. Eu falei, Deus, o que eu estou fazendo de errado? Eu estou sendo injusto com alguém. Eu vou falar uma coisa para vocês, vai parecer, não é heresia não, tá, gente? Mas foi assim que Deus falou comigo, tá? Eu trabalhava no Ministério Público nessa época. Ele falou assim, eu ia para um tribunal, né? E ele falou, olha, melhor o pouco lá na justiça do que o muito sem justiça. Entendeu, cara? Entendeu? Falei, entendi, Deus. Amém. Pedi demissão, exoneração. Só que tinha um detalhe, eu ia ganhar menos no outro. E aí minha mãe, na época, as pessoas, você é maluco? Como é que você pede demissão do lugar que você gosta de trabalhar, tudo legal, para ir ganhar menos no outro lugar? Eu falei, cara, Deus me deu uma palavra. Eu tenho que ir, porque foi Ele que mandou. E aí ficou assim, então tá. E aí, cara, eu fui pedir exoneração e fui. E aí fui para lá. Gente, cheguei lá, me botaram para cortar papelzinho, para fazer publicação no Diário Oficial. Eu falei, Deus, não acredito que eu fiz isso. Passei uma semana assim, aí orando, Deus, o que é isso? Eu quero que você aprenda a ser um pouco mais humilde nas coisas. Deus começou a me arrancar a orelha, né? Amém. Passei uma semana, cara, cortando papel, né? Para publicar coisa no Diário Oficial, né? E aí, gente, você está vendo que você já faz tempo, né? Quando fala um trem desse, né? Porque hoje não tem mais nada disso, né? E aí, o que aconteceu? Deu uma semana, olha só, eu cheguei, Deus, eu acho que eu já entendi, né? O que o Senhor queria fazer, sabe? Cara, quando eu orei assim, Deus, a minha chefe me chamou e falou, ó, saiu um cara aqui para substituir no gabinete de um ministro lá. Vê se você pega o trabalho dele aí. Aí eu fui, cara, peguei o trabalho do cara rapidinho. E aí, Deus só me abençoando. Convidaram o cara para ir embora para o ministro. E aí ele falou, agora essa vaga é sua. Eu falei, glória a Deus. Só que eu ainda ganhava menos, né? E aí eu fiquei na minha. Mas eu não estava preocupado com isso de verdade, sabe? Eu estava preocupado em fazer aquilo que Deus queria. Né? E aí passaram 3 meses, cara. Sabe o que aconteceu? Eu ganhava mais no outro porque eu era secretário do diretor-geral de onde eu trabalhava. E eu tinha uma função. Quem é do serviço público sabe o que eu estou falando, né? Então essa função, ela dobrava o meu salário. Só que mudou a gestão. O que aconteceu? Tiraram a galera todinha, velho. Eu passaria, se eu estivesse lá, a ganhar menos do que eu estava ganhando. E aí naquele dia eu falei, cara, vale a pena você obedecer a Deus de qualquer hora, meu irmão. Sabe? E aí depois Deus me colocou em lugares lá, enfim, a história continua, né? Mas por que eu estou falando isso para você? Porque, cara, é melhor você obedecer a Deus, mesmo que seja loucura. É muito melhor. É muito melhor. Sabe? E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com você se deixar você deixar o Senhor ser Senhor da sua vida, cara. Você precisa saber, Deus, qual é o teu projeto? Sabe o que aconteceu nesse lugar? Lá dentro eu tinha 19 anos quando eu entrei. Pra você ter noção, quando eu fui para esse eu tinha 19 anos no que eu entrei. E eu tinha 1 ano de convertido, cara. Chegou lá dentro, resumindo a história, eu virei o líder dos cristãos do lugar. E o pessoal chegou assim, não, mas a gente sente que você é líder. Eu falei, cara, eu tenho 1 ano de convertido, você é pastor, você é isso. Eu falava assim. Aí eu consegui entender qual foi o projeto de Deus naquele lugar. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não estava indo para lá por causa do dinheiro. Eu estava indo para lá porque Deus tinha uma coisa para fazer lá, cara. Deus tinha uma coisa para fazer lá. Então, guarda isso, tá? Santifica o teu coração, o senhorio de Deus. E aqui Jesus continua falando, Paulo continua falando, né? Que Jesus ele nos purificou no lavar da água por meio da palavra. Palavra é outra coisa da essência da igreja. Da identidade da igreja. Não existe igreja, não existe, cara. Não há igreja que não tenha palavra fundamentada. Não tem como você ter igreja sem palavra, sem fundamento na palavra. Não tem como. Vai virar alguma outra coisa. Vai virar até o que o Antigo Testamento fala dos profetas que estavam profetizando coisas das suas próprias mentes. Lembra disso? Por quê? Porque o que nos guia é a palavra. E Jesus, ele nos limpa por meio da palavra. Então, mesmo quando a gente converte, ele já nos santificou, mas você ainda às vezes peca, você ainda não tem noção plena do que Deus quer para a tua vida. Então, é por meio da palavra que Deus vai te ensinando, que Deus vai limpando, que Deus vai... Entende o que eu estou dizendo? Então, isso é da essência da igreja. E aí, Paulo fala aqui que Jesus, ele se empenha dessa forma para que ele apresente a igreja dele, que é você e eu, amém?
gloriosa, sem mancha, sem ruga, sabe? Sem imperfeição, santa e inculpável no dia que ele voltar. A gente cantou aqui, né? Que um dia ele vai voltar para nos pegar, amém? Para nos levar com ele. Nesse dia, ele vai querer ver você e eu, a igreja, a noiva, indesculpável, sabe? Santa, santa, amém? E ele mesmo atua nisso. Por quê? Porque ele é o dono, cara. Ele é o dono. Ele é o dono. A gente precisa entender isso, sabe? A gente precisa entender isso. E para ainda completar, para você não ter mais dúvida de que ele é o dono, tá? O dono, ele pega e muda quem ele quer. Ele põe um gerente, ele põe quem ele quer para administrar as coisas dele, não é assim? Pois é. Então, o que a Bíblia fala? Lá em 1 Coríntios 12, versículo 28, fala assim: e a uns Deus pôs na igreja, primeiramente como apóstolos, como profetas, como mestres, né? E a gente vai para Efésios, ele repete a mesma coisa e aumenta, né? Ó, Efésios 4, 11 e 12. Ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Qual é o projeto? O dono, ele tem propósito, porque a igreja tem propósito. Você vai entender isso. A igreja precisa ter... Não existe igreja sem ter propósito, cara. E ele fala assim, qual era o objetivo disso? Propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Você consegue ver o dono falando assim, ó, eu estou cuidando, estou colocando um aqui para ensinar, estou colocando um aqui para ser profeta, para trazer direção para a igreja, estou colocando um aqui para ser evangelista, para que todo o corpo seja edificado. Isso é o quê? Isso é o dono agindo, meu irmão, amém? Isso é o dono agindo, isso é o dono agindo. Glória a Deus. Mas existe uma terceira coisa, né? Que é da essência, é da identidade da igreja. É o quê? Essa talvez você vai assustar não, mas vai estranhar, né? A igreja, ela é uma embaixada. Aí você fala assim, por que a igreja é uma embaixada? Por quê? Porque ela é um lugar que não é o território desse mundo. Onde estão pessoas que também não são desse mundo. Você entende o que eu estou falando? Ah, não entendi ainda direito não. Tá, vamos para a Bíblia então. Tá? 2 Coríntios 5, 20 diz assim, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós exortasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ora, se você e eu somos embaixadores, o que isso aqui é? Isso aqui é a embaixada, meu irmão. Amém? Isso aqui é a embaixada. Sabe qual é a característica de uma embaixada? Cara, eu me amarro nisso, sabe? Me amarro mesmo. A característica da embaixada é o seguinte, é que a embaixada, quando você entra nela, ela não é um território do lugar onde ela está. Ela é um território do país que ela representa. Então, se você entrar hoje na embaixada dos Estados Unidos, sabe onde você está? Está vendo? Se você quiser ir viajar para os Estados Unidos, nem precisa de longe, brincadeira, tá? Né? Se você entrar na embaixada dos Estados Unidos, você está nos Estados Unidos, cara. Se acontecer alguma coisa lá dentro, você vai vigorar a lei americana. É porque a gente não sabe isso, né? Quando a gente estuda direito, você vai entendendo essas paradas. Vai vigorar a lei americana. O direito trabalhista deles tem uma mistura com o nosso. Vigora leis trabalhistas dos Estados Unidos e de outras daqui. Então, assim, é muita loucura isso. Mas é assim. Quando você está aqui na terra, Jesus não falou, João 17, né? Ele fala assim, olha, eu não sou desse mundo como vocês também não são. Mas eu peço, ele estava orando, né, a oração quase final de Jesus, mas eu peço ao Pai que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Cara, olha só, você não é desse mundo, o cara te chamou de embaixador, né? Que mais você tem dúvida ainda que você aqui é a embaixada? Aqui é a embaixada, meu irmão. Agora, ser embaixada tem uma característica para a igreja, que é importante. Que além de ser embaixador, além disso tudo, aí para completar, 1 Pedro 2,11 fala assim, que nós somos peregrinos e forasteiros na terra. Sabe o que significa isso? O embaixador ele não está na terra dele. Ele está num lugar que não é a terra dele. Ele está de passagem. Às vezes ele fica até alguns anos lá, mas ele está de passagem. Ali não é o lugar dele. E eu queria falar isso com você hoje, porque isso é uma das coisas que Deus mais tem tocado no meu coração esses dias. A igreja esqueceu que ela é peregrina aqui na terra. A igreja esqueceu disso, cara. E sabe qual é o problema disso? É que quando ela esquece isso, ela perde a noção de identidade. Por quê? Porque quando eu sei que eu não sou desse mundo, é que eu sei que eu tenho uma origem em outro lugar, que não é aqui.
E aí, quando eu sei que eu não sou daqui, eu fico esperando voltar. E aí eu vivo não pensando em ficar aqui, mas pensando em quê? Em ir para lá. Então, quando eu tenho noção de que eu não sou daqui, eu vivo pensando nas coisas que são do céu, nas coisas que são do alto, como a palavra diz. Mas quando eu estou achando que eu sou daqui, eu vivo pensando nas coisas daqui. Eu vivo preocupado se amanhã vai ter um carro que eu vou comprar, se... Cara, e Deus está falando, eu não estou preocupado com isso, meu irmão. Mas isso é da essência da igreja, isso é da identidade da igreja. A gente não pode esquecer que isso vai passar. Esses dias eu fiquei refletindo, né, até por conta da reforma, quando a gente olha aqueles prédios, a própria Catedral de Wittenberg lá, e um monte de outras, que hoje algumas são museus, cara. Outras são até lugar de balada, né? E você olha assim, eu fiquei pensando, falei, Deus, como é que é isso, né? E aí o Espírito Santo falou uma coisa para mim assim, que eu fiquei até meio assustado na hora, sabe? Tipo, cara, eu não vim levar prédio, eu não vim, não foi esse meu objetivo. Não foi esse meu objetivo. Quando a igreja ela perde o propósito, o prédio vira qualquer coisa. O prédio da igreja, ele só é igreja quando a igreja está no propósito. Entende o que eu estou falando? Quando os crentes estão lá dentro e eles estão numa missão, entendendo o que eles estão fazendo. Quando eles começam a perder a noção do que eles estão fazendo, aí o lugar vira outra coisa. Vira atração turística, vira qualquer outra coisa, mas não é mais igreja, cara. Então, aí Deus me falou isso na hora, eu fiquei assustado, mas é verdade. Eu falei assim, sabe o que eu estava preocupado? E que era o foco da minha atenção? O coração daquela galera que teve naqueles avivamentos lá que você viu, eles estão comigo. Era com eles que eu estava preocupado. Eles eram a minha herança. O templo que ficou lá é um templo. Mas o coração deles é que me importava. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, cara, aqui é um lugar de passagem. Só que eu quero muito que Deus fale isso lá no profundo do teu coração. Porque se você sair daqui hoje entendendo que aqui é um lugar de passagem, na hora que você sair daquela porta, cara, tua vida espiritual vai ser diferente. Tua vida espiritual vai ser diferente. Talvez tudo que você imaginou, talvez algumas coisas que você está imaginando, você nem vai querer mais. Porque não vai mais fazer sentido. Quem entende o que eu estou dizendo? E outra coisa, não acho que isso é um jugo. Muito pelo contrário. Jesus disse que o fardo dele é leve. Até a gente fez um vídeo essa semana e o que acontece é o seguinte, quando a gente entende isso, cara, na verdade a gente encontra a plenitude da nossa vida. Porque foi Deus que nos criou. Amém? Ele sabe todas as coisas que nós... como eu até citei lá C.S. Lewis, eu gosto muito de C.S. Lewis, cara. Ele tem uma frase que ele fala assim... quanto mais nós nos submetemos a Deus, mais autêntico nós nos tornamos. Porque foi Ele quem nos fez. E aí ele continua dizendo assim... E Deus, Ele escreveu como um autor de um romance, escreve o seu romance, todas as pessoas que nós tendemos a ser durante toda a nossa existência. Sabe o que significa isso? Quando você compreende quem é Deus, quando você foca em Deus, quando Deus é teu Senhor, você atinge a plenitude de tudo que você foi criado para ser. Consegue me entender? Então isso não é nunca um peso, muito pelo contrário, isso é a realização plena de ser um cristão genuíno, cara. Né? Amém? Então a gente está aqui de passagem. Outra coisa que, como até disse o pastor Paulo, essa bateu aqui dentro, né? Cara, eu na hora que eu vi isso aqui, eu falei, Deus, eu nunca tinha lembrado disso. 1 Timóteo 3, 14 e 15, fala assim, ainda que alimente a esperança de te ver, Paulo falando para Timóteo, né? Ainda que alimente a esperança de ver-te em breve, Timóteo, escrevo estas orientações. Contudo, se eu demorar, fique ciente de como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Aí olha o que ele fala, é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sabe o que a igreja é? A igreja é pilar, é coluna e fundamento da verdade. Meu irmão, isso balança aqui dentro do nosso coração. A gente não pode perder isso, cara. Por quê? Porque se a igreja, ela é essa manifestação visível do Deus invisível, e ela é o fundamento da verdade, o que vai acontecer se a igreja perder a verdade, cara? O quê? Vai ser uma catástrofe, meu irmão. Vai ser sabe? Por quê? É como se não tivesse mais esperança, você consegue entender?
A igreja é o fundamento da verdade, a gente precisa guardar isso, a gente não pode negociar os nossos valores, a gente não pode, sabe? A gente não pode, cara. A gente precisa manter a nossa vida plena com Deus. Amém? Então a igreja ela é um pilar e ela é um esteio, ou seja, aquilo que nos dá suporte na verdade. É engraçado que quem fala isso bem é Calvino. Ele tem uma frase dele que ele diz assim, eu escrevi, bom, vamos lá. A igreja, que eu escrevi em inglês aqui, galera. A igreja é um pilar da verdade porque o seu ministro da verdade, porque pelo seu ministro a verdade é preservada e espalhada. Ou seja, a igreja é o pilar da verdade porque pelos seus ministros, por aqueles que pregam. Quando eu falo ministro, não entenda só o pastor, amém? Mas todo aquele que prega a palavra mesmo de Deus. Eles, a verdade é preservada e espalhada por meio deles. E ele continua falando assim, isso aqui eu acho muito interessante, ó. Paulo nunca reconheceria uma igreja como igreja, exceto no lugar onde a verdade ela é exaltada e ela é reta, sem desvirtuamento. Né? Ou seja, cara, não existe igreja que não é pautada na verdade. Não dá. E o que é a verdade? A gente até falou nesse videozinho, né? Jesus fala o quê? João 14, né? 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? João 8,35. Conhecereis a verdade. Amém? É interessante, a gente falou aqui de Lutero, né? Lutero, no primeiro culto eu contei isso. Lutero ele foi uma vez num como é que a gente chama isso? Num debate lá entre vários conventos. Estavam tendo conflitos entre os conventos, e aí chamaram, e Lutero foi representar o convento de onde ele era. Né? E ele foi para Roma, cara, a pé, da Alemanha até Roma. Pensa numa parada louca, né? Da Alemanha até a pé. E aí chegou lá, ele começou a subir as escadarias lá, de joelhos, igual a gente vê hoje, né? Por conta das indulgências. Olha o pensamento de Lutero. Ah, se meu pai e minha mãe tivessem morrido, porque aí hoje eu poderia comprar um lugar no céu para eles. Olha a loucura, né? Quando ele estava ali, subindo naquilo, o Espírito Santo fala para ele assim, o meu justo viverá pela fé. O relato que eu li diz que ele ficou tão envergonhado, cara. Quando ele olhou aquilo, ele falou, cara, o que eu estou fazendo? Eu estou trocando a fé por isso. Né? E a partir dali, Deus começa a mexer na vida dele. Aí tem um clérigo lá de um lugar chamado Leipzig, ele fala assim de Lutero. Lutero foi um cara que se fundamentou tanto na palavra, não sei se você sabe, mas Lutero ele assumiu a cátedra na época dele de filosofia. O cara é extremamente inteligente, tanto na filosofia como na palavra. E ele fala de Lutero assim, ó, esse frade há de envergonhar todos os doutores que existem aqui da igreja. Há de propalar uma doutrina nova e reformar toda a igreja. Isso foi antes de acontecer, tá? Porque ele se baseia, sabe em quê? Na palavra de Cristo. Aí guarda isso aqui. Queria que você guardasse essa frase, tá? A palavra a qual ninguém no mundo pode resistir. E que ninguém pode refutar, mesmo atacando-a com todas as armas da filosofia. Cara, hoje a gente está vivendo isso. Hoje a palavra está sendo atacada com todas as armas que existem da filosofia pós-moderna, da humanista, de tudo quanto é tipo de filosofia, ateísta, todas. Só que o que ele está falando aqui? A palavra nunca vai perder, amém? Ela nunca vai perder, cara, porque ela é a verdade, amém? Ela é a verdade. Glória a Deus. Quinto, né? Então você guardou aí comigo? O que a gente falou aí? Que a igreja é pilar e esteio da verdade. Quinto, a igreja é um lugar, isso aqui eu tenho que falar porque não tem como, né? A igreja é um lugar onde você ama o teu próximo, é um lugar de comunhão. Isso é da essência da igreja. É um lugar de a gente ver o que o pastor Paulo falou aqui, né? A igreja se juntando e pagando o óculos do menino que precisava. Isso é igreja, meu irmão. Cirurgia do jovem que precisava, do garoto que precisava. Isso é igreja ou não é igreja? Isso é igreja, cara. Isso é igreja, sabe? A gente vê isso, eu não vou passar com você, Atos 2, né? Fala muito disso. Mostra que a igreja perseverava no partir do pão, na comunhão, né? Mostra as pessoas sendo acolhidas ali. Então a igreja é esse lugar, tá?
E, eu já estou indo para o meu final aqui, tá? A igreja é você e eu, amém? Isso é da essência da igreja, cara. Não existe igreja sem nós. Se isso aqui tivesse sem ninguém, ela teria o nome de igreja. O prédio teria o nome de igreja. Mas ela não seria essa essência de igreja. Por quê? Porque a igreja somos nós, somos eu, é você. Mas, detalhe, não é só isso. Somos eu e você quando temos um propósito. Quando estamos unidos por um propósito que é do reino, que é de Deus. Porque também se formos só um bando de gente que não tem propósito de nada, também não é igreja, concorda comigo? Mas nós somos igreja quando nós estamos unidos num propósito. E aí é onde eu quero te dizer, não existe igreja que não tenha propósito. Porque quando ela perde o propósito, quando ela esquece o que ela é, para que ela está aqui, a missão dela, ela vira outra coisa. Ela não é mais igreja. Ela é qualquer outra coisa, menos igreja. Jesus, certa vez, chegou, estava lá perto do templo, ele viu os caras vendendo um monte de coisa. Lembra disso? O que ele fez? Ele derrubou tudo. É uma das únicas vezes que a gente vê Jesus tomar uma atitude daquela que parece até bem grosseira, né? Tipo, mas por quê? Porque ele fala isso aqui não é condigno com a casa do meu pai, cara. Aqui não é uma casa de mercadores, de vendedores, não é isso. Então, assim, eles perderam o foco das coisas. Não foi isso? Por quê? Estavam perdendo o foco, cara. Então, no dia que a gente perder o foco da igreja, a gente vira qualquer outra coisa, mas não mais igreja. A gente vira atração turística, a gente vira, como eu falei, museu, né? Vira um monte de outra coisa, mas não é igreja. E aí você fala assim, mas então, pastor, como é que é isso? Lá em Atos 17 fala que Deus, ele não habita em santuários feitos por mãos de homens. Ou seja, você é a igreja. Você e eu. Você e eu. Se você vai lá para 1 Coríntios 6,19, lá que diz, vocês não estão entendendo que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Que habita em vocês, o qual tendes da parte de Deus e que não pertencem a vós mesmos. Olha só, é interessante isso, né? Vocês são templos do Espírito Santo e vocês não pertencem a vocês mesmos mais. Lembra do reforço do senhorio? O pastor Paulo falou assim, a igreja veio ali, ele citou Atos 1:8, né? Jesus falando do derramamento do Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida, amém? O Espírito Santo, ele é fundamental para a igreja, cara. Ele é fundamental. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue ser testemunha plena. Senão, não precisava de Jesus ter falado aquilo. Né? Por quê? Porque para eu testemunhar de Jesus, eu preciso ter algum tipo de contato com Ele, comunhão com Ele, próximo. Quem é que faz isso? É o Espírito Santo. Eu só consigo testemunhar mesmo de Jesus quando eu tenho um relacionamento pleno com Ele. Né? E aqui fala que nós somos templos. E a partir do momento que nós somos templos do Espírito, nós não somos mais donos de nós mesmos. Pelo menos é para ser assim. Né? Então, eu queria que você guardasse isso. Você e eu somos igreja. Você e eu. A igreja somos nós. Né? Eu vou repassar aqui só para a gente caminhar aqui para o final. E daqui a pouco eu vou pedir o pessoal para passar um videozinho. Mas o que a gente falou? A igreja, ela é a manifestação visível do Deus invisível. Guarda isso aí para você. Tá? A igreja, ela foi comprada, então ela tem um dono, cara. Ela foi comprada pelo sangue de Jesus. A igreja, ela é uma embaixada, é um lugar que você vai passar e depois você vai para o lugar certo, para o seu destino, amém? Que é lá na glória. Né? A igreja, ela é pilar e esteio da verdade. A gente não pode abrir mão disso. Não pode abrir mão dos nossos valores, não pode abrir mão, cara. A igreja é lugar onde a gente ama o próximo, onde a gente tem comunhão, onde a gente parte o pão junto, onde a gente chora com o outro, onde a gente anda uma milha quando tem que andar, né? Onde tem que virar a cara e tomar um do outro lado, como diz a palavra, não é assim? É esse lugar. A igreja, por último, somos você e eu, né? Só que com um propósito, com uma missão. Amém?